Em sessão ordinária, no dia 23, o vereador Elmer Japonês, do PR, usou a tribuna para criticar a imobiliária Continental. O parlamentar sugeriu a instalação de uma comissão especial de inquérito para investigar denúncias contra a empresa. A gente sabe, é público e notório, que há vários loteamentos da imobiliária Continental completamente irregulares. Os contratos da imobiliária Continental não têm taxas de juros, vereador João Barbosa. Os contratos deles são progressivos. A pessoa começa a pagar R$300 e na última prestação já está R$1.200, R$1.500. Uma prestação onde a população não tem condições de pagar. E às vezes, por a ingenuidade da pessoa, talvez não o conhecimento jurídico de algumas coisas, a pessoa acaba fazendo esse contrato de compra e venda. Então eu gostaria do apoio de todos os vereadores dessa casa aqui, me ajudarem aí a instalar essa comissão de inquérito. Todos sabem também que a imobiliária Continental deve mais de 100 mil de impostos de IPTU à prefeitura. 100 milhões, desculpa. O vereador Eduardo Barreto aqui me corrigiu certo, mais de 100 milhões deve para a prefeitura. Isso não é justo com a população de Guarulhos. Eles tomam a casa das pessoas com uma lei que chama fruição. O que é isso aí, vereador? A fruição ela é contada a partir de que a pessoa está na casa dela, que ela começou a morar lá e construiu, como um aluguel. E aí, o que acontece? Quando a pessoa entra com uma indenização da construção, essa fruição, ela é superior à construção daquela casa que foi feita. E aí o morador acaba ficando sem receber nada e devendo ainda para a imobiliária. É inadmissível que uma vida toda de trabalho, suor, na construção da sua residência, seja jogada fora dessa maneira. Então é por isso que eu vou, com fé em Deus, instalar essa comissão de inquérito, especial de inquérito, para apurar todas as irregularidades dessa imobiliária. Então, pessoal que está precisando aí da ajuda dessa Câmara, pode ter certeza que todos os vereadores que estão aqui são solidários a vocês. E nós vamos, com fé em Deus, instalar essa comissão. Obrigado, que Deus abençoe a todos. O petista Marcelo Seminaldo também demonstrou reprovação à postura da imobiliária Continental. Eu tenho andado, senhor presidente, em vários bairros aqui da nossa cidade, e aí eu vou me ater em especial para a situação dos continentais, né? Eu sei que vários vereadores aqui têm atuação nos continentais, região de Vila Operária, mas nos continentais me chama a atenção, vereador Dr. Lércio Santos, que lá ainda existem vários terrenos vazios, vários terrenos que ainda estão à venda e de propriedade da imobiliária Continental. Então, são terrenos que ainda não possuem pessoas que constroem lá suas casas, vereador Heleno. E nas andanças que a gente faz por aí, o que eu percebi, os moradores têm reclamado muito. Como a Continental não faz a manutenção desses terrenos, os matos, a quantidade de mato que possui nesse terreno já está passando de 2 metros de altura. E todo mundo super preocupado com esses mosquitos, com essas coisas que hoje estamos todos sujeitos. E é hora, né, aliás, já passou da hora de alguma ação mais incisiva com relação à postura da imobiliária Continental, tem que ser tomada. Não bastasse a quantidade de dívida, a quantidade de débito que a imobiliária Continental tem com a Prefeitura de Guarulhos, não bastasse a forma desrespeitosa que a imobiliária Continental faz para poder ter acesso aos créditos que ela acha que lhe é devido pelas pessoas que compram seus imóveis e por cargas d'água não consegue pagar, ela agora deixa lá os terrenos de sua propriedade largados, sem qualquer tipo de manutenção, expondo as populações daquela região, em especial dos continentais, ao risco aí de contrair doença, em especial agora esse Zika vírus que é transmitido aí pelo mosquito da dengue. Então, eu sei que o governo municipal fez uma ação super forte
há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, colocando todo mundo na rua, batendo de casa em casa, olha, dá uma olhadinha aí, vê se tem água parada, se não tem. Agora, de que adianta o município fazer isso? De que adianta cada um de nós aqui se conscientizar e fazer o que precisa ser feito, se uma das maiores proprietárias de terra na nossa cidade simplesmente larga lá tudo que possui, simplesmente para especulação imobiliária, e nem coragem de fazer a manutenção tem. Eu sugiro que o pessoal do movimento de moradia verifique esses terrenos que estão lá nos continentais abandonados lá e vai para dentro. Carpe lá, coloca as moradias, porque se está largado o terreno é porque não tem dono, né? Então, eu acredito que do jeito que está, não pode ficar. A imobiliária continental tem que ser responsabilizada por aqueles terrenos. Durante a tribuna livre, o servidor público Joel Paradella comentou sobre a antecipação do processo eleitoral do sindicato da categoria, o STAP. Iniciamos um processo de discussão no mês de janeiro, em que nós construímos essa pauta e estabelecemos também a necessidade de obrigar, de exigir da direção do sindicato o imediato início da campanha salarial já no mês de fevereiro. E para nossa surpresa, enquanto a gente discutia essas demandas dos servidores, a direção do Sindicato dos Servidores, o STAP, na liderança do seu presidente, seu Pedro Zanotti, que depois de sair de férias por 22 dias, por conta própria, ele e toda a diretoria se autoproclamaram em férias a partir do dia 18 de dezembro e só reiniciaram as atividades no dia 11 de fevereiro. Uma férias acumulada com as férias normais que eles têm de 30 dias. E para nossa surpresa, no retorno dessas férias, o seu Pedro Zanotti foi para a imprensa, para o jornal Valor Econômico, e publicou um edital dizendo que estava antecipando o processo eleitoral que deveria ocorrer no sindicato no mês de setembro, agora para no mês de fevereiro. E a pergunta que nós fizemos a ele, na porta do Saigopoúva, quando lá ele esteve semana passada, foi: qual é a razão, qual o motivo de fazer a antecipação do processo eleitoral, sendo que essa gestão ainda tem mandato até fevereiro do ano que vem. E seu Pedro Zanotti virou as costas aos trabalhadores do SAI e não respondeu essa indagação. Ontem, ele esteve na rádio, ele esteve na TV, na tribuna livre da TV, e eu fiz ao vivo a pergunta, repeti a pergunta, e seu Pedro Zanotti também não respondeu. Na verdade, o que o seu Pedro Zanotti está fazendo é uma prorrogação do mandato dele e da sua diretoria por 4 anos, sem colocar para o conjunto dos servidores a possibilidade de mudança dessa diretoria. Está impedindo com esse golpe que outra chapa se inscreva e concorra com ele. Porque na hora que ele publicou, no mesmo jornal Valor Econômico, que tinha acabado o processo de inscrição de chapa, já não tinha mais jeito, porque ele publicou no dia 15, sendo que as inscrições foram no dia 11 e 12, e não apresentou até agora. Onde está esse edital que convocava para o dia 11 e 12 o processo de inscrição de chapa? É um golpe patrocinado pela Força Sindical e pelo PCdoB, na figura do seu Pedro Zanotti, que pretende ser candidato a vereador e quer antecipar o processo eleitoral para se ver livre disso. Geraldo Celestino, do PSDB, endossou as críticas ao atual presidente do STAP, Pedro Zanotti. Já fui sindicalista nessa cidade, e eu estava conversando com o vereador Brinquinho, que agora há pouco tempo teve eleição nos sindicatos condutores. O vereador Brinquinho abriu o sindicato, chamou a categoria, discutiu, publicou o edital transparente e saiu uma chapa única para dirigir o sindicato para os próximos 4 anos. Eu ouvi ele comentando sobre o Pedro Zanotti. A atitude do Pedro Zanotti é a atitude de pelego. Pelego. Traidor da categoria. Samuel Vasconcelos, isso não se faz. Ele tem uma rejeição muito grande dentro da categoria,
E ele sabia, se ele publicasse o edital e registrasse a chapa de oposição, ele perderia o sindicato. Agora eu pergunto ao Pedro Zanotti, que deve estar assistindo a sessão da Câmara, pelego, peleguice, o que ele é, a atitude dele, se a oposição não derrubar na justiça, o que o pelego vai fazer com a categoria sem representatividade, sem a categoria respeitar o sindicato? Pedro Zanotti, larga de ser pelego, rapaz, volta atrás. No jargão sindical, o que é pelego? Pelego é aquele que amortece o choque entre o cavaleiro e o cavalo. E a posição do Zanotti, ele amortece a briga, a luta da categoria em favor da prefeitura. Então, Zanotti, volte atrás, mostre que você tem dignidade, mostre que você tem vergonha na cara, para de ser pelego, chame uma assembleia, publique o edital e dispute a eleição decentemente, rapaz. Isso foi muito feio que você fez com a categoria de servidores. De volta então com o resumo da sessão de terça-feira. Durante a ordem do dia, foram aprovados 6 projetos de lei. Entre eles, um item proposto por Dr. Laércio Sandes, do PMN, que obriga a Prefeitura a divulgar alvarás de funcionamento na internet. Nada mais vai do que trabalharmos em cima da publicidade, em cima da eficiência do serviço público. Nós sabemos que a nossa municipalidade tem uma carência enorme de fiscalização, tem uma carência muito grande de fiscais em todos os setores. Só fiscalizam questões pontuais, não tem estrutura para atender toda a demanda da cidade. É muito corriqueiro qualquer um de nós aqui participar de algum evento, alguma cerimônia, uma festa, tal, e o dado estabelecimento sequer dispõe de alvará do Corpo de Bombeiros, e muito menos da municipalidade. Então, a proposta em questão nada mais é do que dar publicidade para que os munícipes, a população de um modo geral, cobrem que esse estabelecimento que tenha grande aglomeração se preocupe com a segurança de todos nós. Se você pegar a Avenida Faria Lima, qualquer região do bairro dos Pimentas, você vai encontrar diversos salões que se intitulam, por exemplo, buffet, e não tem a mínima estrutura, segurança nas escadas e tudo mais. Então isso vai de encontro aos interesses dos maiores necessitados, e não simplesmente de quem está desenvolvendo por si só aquela atividade. Quem tem interesse de desenvolver a atividade, que se enquadre à regra municipal, e não simplesmente exerça a sua atividade à margem da lei. Então espero que esse projeto na próxima sessão venha a ser aprovado, tenhamos a sanção do senhor prefeito, e daí para frente venhamos ter uma publicidade maior desses alvarás. E aquele que não tiver o alvará, que se enquadre como tal para atender os requisitos da população, que é o destinatário maior das nossas ações aqui na Câmara Municipal. O último item votado na sessão foi o relatório final da Comissão Especial de Estudos, que analisou o consórcio Empave e Firpave. O relator, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, decidiu encaminhar as conclusões à Comissão Permanente de Trânsito e Transportes. Nós propomos o encaminhamento à Comissão de Trânsito e Transporte desta casa, que é uma comissão permanente, que tem o caráter de acompanhar, verificar e investigar, inclusive, os trabalhos que são feitos junto às unidades do Executivo, pertinente aos trabalhos da comissão, que é específica. Nós apresentamos, diante do relatório e da nossa conclusão, em que foram 8% concluídos das obras de mobilidade urbana, que é o recapeamento dos corredores de ônibus, onde foi aprovado por esta casa, autorizando que o Executivo fizesse um financiamento junto ao Banco do Brasil para obter os 10%, que seria a contrapartida dos valores correspondidos de 120 milhões, sendo 90% do PAC e 10% de contrapartida do município. Portanto, não houve até então a liberação do Banco do Brasil dos 12 milhões, mesmo assim houve o trabalho dessas obras que fizeram
apresentaram 8%, sendo que esse 8%, o próprio município que arcou apresentando desses 8%, 22%, onde seria 10%, o erário cumpriu, entendeu, os 22%, e também entendemos que, como está em vigência, em tese nós acreditamos, como o contrato vai até o dia 16 de junho, nós temos que aguardar, não podemos tomar nenhuma decisão precipitada, porque existe também a possibilidade de, em tese também, de uma prorrogação. Portanto, nós vamos ficar no aguardo, encaminhamos para a Comissão de Transporte e Trânsito para que faça o acompanhamento. Tanto é que haja vista que a comissão pouquíssimas vezes, talvez não tenham nenhum entendimento, que dentro de um representante, onde é formada uma comissão com 11 vereadores, representando todos os partidos de situação, de oposição, os independentes, foram unânimes em relação a assinar o relatório conosco, apresentado a esta comissão. Então, portanto, eu fico satisfeito e feliz porque houve um entendimento, não houve nenhum voto em separado e não houve nenhuma proposta de um segundo relatório. Porque como que é feito os relatórios? Quando você apresenta para a comissão, ele é votado na comissão, o aprovado na comissão que vem a plenário. Então, portanto, foi com bastante responsabilidade, com bastante critério, não houve nenhuma omissão em relação ao que ocorreu ao longo desse período. Houve sim alguns discursos, porque as pessoas, é uma casa democrática, é uma casa onde os vereadores têm que demonstrar o seu sentimento para justificar o trabalho atuante da sua região e brigando por ela que aquilo aconteça, mas nós, acima de tudo, temos que ser responsáveis e justos. E isso foi o que norteou o nosso comportamento nesta comissão como relator. Presidente da Comissão Especial, Romildo Santos, do PSDB, culpou a administração pela não liberação dos recursos federais e a consequente lentidão nas obras. Se esse dinheiro que foi enviado para a Prefeitura Municipal de Guarulhos, esse dinheiro retornar para Brasília, né, para as contas dos cofres, vereador Guti, do governo federal, a Prefeitura de Guarulhos, Secretaria de Transporte, se não me engano, gastou 190 milhões de reais em diversas dotações orçamentárias. 2015, cerca de 210 milhões de diversas dotações orçamentárias. Estamos falando de quase 400 milhões. Eles não tiveram 12 milhões para dar de contrapartida, para poder receber esse investimento do governo federal, carimbado de 108 milhões, contrato feito. Quero dizer mais para o senhor presidente, quando eles mandaram, vereador Lércio Santos, esse contrato para a Câmara Municipal de Guarulhos, foi feito um projeto de lei, onde a Câmara Municipal, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras da Casa, eu não sei se mais Comissão de Transporte, que é a minha comissão, nós aprovamos a liberação de um empréstimo de 12 milhões de reais para dar de contrapartida. A Prefeitura fala que não tem dinheiro para dar de contrapartida. A Prefeitura não conseguiu um empréstimo de 12 milhões aprovado pela Câmara Municipal, o doutor Lércio Santos. Isso não é malversação do dinheiro público, cabe improbidade administrativa para o prefeito da cidade de Guarulhos e para o secretário de Trânsito e Transporte? Eu queria saber se essa casa pode abrir uma sede de investigação para investigar melhor o dinheiro, se veio para essa casa ou foi utilizado para outros fins. E queria também dizer o seguinte, senhor presidente, que independente se essa casa vai abrir uma sede de investigação, apesar do relator e todos os vereadores que fizeram parte dessa comissão assinando, remetendo essa CE para a Comissão de Transporte para poder apurar melhor, eu acredito que nós podemos, qualquer vereador dessa casa, mandar para o Ministério Público para poder saber o que aconteceu. Fico muito triste de saber que a cidade de Guarulhos, que passa por dificuldade financeira, e não consigo entender, recebendo 108 milhões de reais, não se mexe, não faz nada para pegar e minimizar a saúde, a vida dessas pessoas em ruas de terra. Em ruas de terra. Eu não consigo entender o prefeito municipal de Guarulhos, me perdoe, prefeito, o senhor deixar um secretário de Trânsito e Transporte mandar mais do que o senhor. Daqui a 2 anos o senhor vai querer ser candidato a deputado federal e estadual, e todo mundo vai lembrar, e vou ser o primeiro a relembrar, que o senhor deixou 108 milhões de reais, principalmente nessas ruas que estão aqui no contrato. Vou divulgar que o senhor não fez nada para poder ajudar essa população de Guarulhos, de 108 milhões. Já a professora Marisa de Sá, do PT,
destacou que o prazo para a conclusão das obras ainda não terminou e pode ser prorrogado. E no relatório não está escrito o que está sendo dito aqui. Estão distorcendo as informações do relatório. O fato é que a gente tinha aí um montante por volta de um pouco mais de 100 milhões que poderiam ser recebidos pela Prefeitura, que não foram recebidos porque a Prefeitura não conseguiu a contrapartida necessária de 12 milhões, mas que também não foram gastos e que também não terminou o prazo para que isso aconteça. O prazo para que esse recurso possa chegar à cidade, que possa ser feita as obras e que pode, inclusive, ser prorrogado, é de 16/6/2016. Então, não expirou o prazo. E o secretário de Transporte e Trânsito foi convocado aqui, ele ofereceu aqui aos vereadores, esclareceu aqui os vereadores, prestou todas as informações necessárias. Tudo que foi concluído da obra é o que estava no projeto e só foi pago aquilo que foi feito. Então, na verdade, não foi encontrada nenhuma irregularidade nesse contrato. Não foi encontrada. As verbas oriundas que estão vindo para esse contrato, inclusive é com a ajuda do governo federal, da presidenta Dilma, porque esse projeto, esses recursos para asfaltar essas 39 ruas, que tem o projeto e que está em andamento, não venceu o prazo, que pode ser feito ainda, foi feita uma parte e que pode ser feito ainda, é proveniente do PAC 2. Então, mais uma vez, quem está ajudando a cidade de Guarulhos é o governo federal, é a presidenta Dilma. E a gente tem aí um projeto com 39 ruas que ainda podem ser asfaltadas mesmo dentro desses recursos. Além do relatório final e dos 6 projetos na ordem do dia, também foram aprovados 47 requerimentos durante o grande expediente. A íntegra da sessão, com o resultado de todas as votações, está disponível na nossa página na internet.